A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que satisfação poder estar aqui mais uma vez para orar juntamente com você, para me alegrar juntamente com você na presença do Senhor, para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Eu desejo que a paz que excede a todo o entendimento esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. E é como eu digo, se hoje você acha que não está muito bom o seu dia, os dias eles não são iguais. Amanhã certamente vai estar bem melhor. E depois de amanhã vai estar de uma forma excelente. E o importante disso tudo é glorificarmos a Deus em todas as fases da nossa vida. Deus sempre deve ser louvado. Deus sempre deve ser glorificado. Amém? Deixa logo aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative, melhor dizendo, o sininho de notificação, porque isso vai fazer com que todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo, esse vídeo chegue a você, você venha saber através da notificação que o YouTube vai enviar para você todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo. Eu quero já começar a ministrar a parte 2 da mensagem que nós temos ministrado aqui, que tem como tema: todo processo vai gerar uma história. E nós temos falado sobre a vida de José. Pois bem, José ele está agora na casa de Potifar como escravo. E todo o trabalho realizado por José na casa de Potifar vai sobressair entre os demais trabalhos realizados pelos escravos. E José vai se tornar o principal escravo, o principal servo. E porque tudo aquilo que ele faz vai ter uma perfeição muito grande aos olhos do seu Senhor, ele vai ser exaltado e elevado a uma posição de administrador da casa de Potifar. Ele vai administrar, ele vai ser como que um governante da casa de Potifar. Ele vai governar sobre todos os demais escravos e empregados, né? Ele vai administrar a casa, ele vai administrar os escravos, ele vai administrar tudo aquilo que o seu Senhor coloca nas suas mãos. Eu vejo nisso já um processo de exaltação. Irmãos, aquilo que Deus determinou que vai acontecer, ninguém pode impedir. Isaías 43 e versículo 13. Deus ele havia determinado que José seria um homem exaltado pelas mãos dele. E tudo que José vive vem na contramão do que Deus havia lhe prometido. Mas como Deus é o Deus das coisas grandes e sobrenaturais, ele é o Deus das coisas mínimas e até mesmo consideradas desprezíveis. Olhe bem, ele é escravo, mas mesmo sendo escravo, Deus já mostra para ele que ele não é um simples escravo. Ele não é tratado mais como um simples escravo.
Tudo aquilo que a mão dele faz prospera e sobressalta. É uma forma de Deus exaltar. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. Talvez aquilo que Deus te prometeu ainda não chegou a você. Talvez aquilo que Deus te disse ainda não se concretizou na íntegra. Todavia, tudo aquilo que te vier às mãos para fazer, faça da forma mais excelente possível. Sabe por quê? Porque ainda que não tenha olhos humanos vendo, com certeza há um olhar divino contemplando. E é bem verdade dizer, irmãos, que tudo aquilo que a gente faz com perfeição e com amor vai sobressair. Alguém uma hora vai contemplar. Por isso eu quero deixar aqui essa dica. Aquilo que você estiver fazendo no seu local de trabalho, na empresa onde você trabalha, ou seja, de uma forma geral, tudo aquilo que você for fazer, faça com perfeição, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque vai chegar uma hora em que alguém vai contemplar aquilo que você está fazendo. E é isso que acontece na vida de José. Aquilo que ele fazia na casa de Potifar sobressai porque ele fazia com perfeição. Ora, Potifar confiava a sua casa nas mãos de José. E a Bíblia vai dizer que um belo dia Potifar ele vai sair para cuidar dos seus negócios, e José era um moço de boa aparência, de uma boa estatura, e isso chama a atenção da mulher de Potifar e faz com que ela desejasse a José. Faz com que ela tivesse desejos sexuais por José. E eu acho interessante isso, irmãos, porque faz parte do caráter, sabe? José, por mais longe que ele estivesse da sua casa, por mais longe que ele estivesse do seu pai, dos ensinamentos do seu pai, ele havia guardado dentro do seu coração o temor. E a Bíblia diz, irmãos, que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E eu afirmo aqui que é muito bom, irmãos, permanecer na presença de Deus. Ainda que quando você permanece na presença de Deus, rejeitando o pecado, rejeitando as ofertas que vêm às suas mãos, você vem a ser taxado como bobo, você vem a ser taxado como o crente fanático, você vem a ser taxado como santarrão, e daí por diante. Não ligue, não dê ouvidos a estas palavras e saia da posição. Permaneça na posição, guardando sobretudo o seu coração, guardando sobretudo tudo aquilo que você aprendeu e que te fez um dia temer a Deus. A proposta da mulher de Potifar era se deitar com José, era ter um relacionamento sexual com José, que seria oculto, com certeza, do seu marido. Mas José, ele preferiu se manter na presença de Deus e não dar lugar ao pecado. E eu quero assim enfatizar essa palavra, porque eu acho isso muito importante. Permanecer limpo, permanecer com as
vestes limpas. Acima de tudo, permanecer com a consciência limpa diante daquele de quem nada pode se ocultar. Tem gente que faz as coisas às escondidas dos homens, pensando que pode ocultar, esconder de Deus. Mas de Deus, ninguém esconde nada. Tá bom? Não existe nada que possa se ocultar da presença e dos olhos do nosso Deus, pois a Bíblia diz que são como chama de fogo. Pelo fato de José ter rejeitado a mulher de Potifar, quando ela investe sobre ele, e ele foge do pecado, ele foge do ato, ele foge do laço, ela, com astúcia, segura uma parte da roupa de José. E quando ele foge, ela segura, ela fica com um pedaço das vestes ou das vestimentas de José. E isso vai incriminar mais tarde José. Quando Potifar, ele chega, a sua mulher, a mulher de Potifar, ela pega aquela parte, aquele pedaço das vestes de José, e ela incrimina José com algo que é repudiável, com algo que nós repudiamos até os dias odiernos, que é a violência sexual, né? Que é o estupro propriamente dito e consumado. Ela acusa José de ter forçado, ela acusa José de tê-la estrupado, abusado dela. O abuso acontece sem a permissão, é claro. E isso, irmãos, desde os tempos antigos, não era permitido. No Egito, a pena para esse tipo de posição, de atitude, era ou a morte, ou o camarada ser isolado para sempre. E é isso que vai acontecer com José. Se ele vinha num declínio, numa descida, ele vai descer mais. José, ele é condenado por um crime que ele não cometeu. E ele vai ser lançado dentro de uma prisão, aonde ele vai permanecer por aproximadamente 13 longos anos. Aqui eu quero começar a conversar um pouco com você que tem acompanhado essa minha simples mensagem. Na parte 1, lá no início, no outro vídeo, eu disse que muitas das vezes quando nós vemos uma pessoa alcançar um lugar de vitória, um lugar de exaltação, uma posição elevada, às vezes nós pensamos que isso aconteceu de um dia para o outro. Mas deixa eu te dizer, aqui me utilizando da história de José, que você conhece muito bem. Do momento que José, ele sonha os sonhos que Deus lhe havia concedido, do momento em que José sonha os sonhos que Deus lhe havia concedido, até o momento em que Deus o exalta, vão aí aproximadamente 22 longos anos. Aproximadamente 22 longos anos. Só na prisão, José, ele vai ficar aproximadamente 13 anos.
E até chegar à prisão, temos aí 8 longos anos. Então, aproximadamente, irmãos, dos sonhos à exaltação, há um período que vai aí a se aproximar a 22 longos anos. Não foi de um momento para o outro. Não foi de uma hora para a outra. Aconteceram muitas coisas nesse processo. Deixa eu dizer para você algo muito importante. Nós, pentecostais, usamos muito a expressão processo. Quando nós usamos a expressão processo, significa dizer que nós estamos passando por um determinado tempo de adversidade. Então, todo processo, na minha concepção, ele vai gerar uma história. E é o processo que vai fazer com que o seu caráter seja amadurecido. É o processo que vai fazer com que você cresça na fé e no conhecimento da vontade de Deus. É o processo que vai fazer com que você cresça no propósito de temer a Deus para todo sempre. É o processo que vai fazer com que você lide ou venha lidar com as pessoas e conhecê-las a ponto de discerni-las e por elas não ser discernido. Sim, todo processo faz o homem crescer, amadurecer, e eu posso dizer aqui que o processo na nossa vida vai fazer com que nós venhamos, mesmo com pouca idade, nos tornarmos maduros. Porque o processo, ele vai gerando em nós experiências. Toda vez que você passa por um processo e dentro do processo você é aprovado, esse processo deixa experiências não contadas, não ouvidas, mas vividas. E são essas experiências de vida, glória ao nome do Senhor, que fortalecem a nossa fé. É por isso que eu digo que todo processo, ele vai gerar uma história. Eu só estou contando aqui a história de José, porque ele viveu um processo para chegar até o momento da exaltação que Deus preparou para ele. Então aqui fica uma palavra de incentivo. Aqui fica uma palavra de encorajamento para ti. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus te fez sonhar e te prometeu através de sonhos, através de profecias, através de visões. Eu não sei o que Deus disse que faria através da sua vida. Provavelmente você esteja atravessando um momento de processo. E eu venho aqui dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Eu vim aqui dizer para você que os projetos de Deus, eles não se frustraram na sua vida. Que as promessas de Deus não se perderam pelo caminho. Eu vim aqui te dizer, eu vim aqui te afirmar que o processo se faz necessário. Para quê? Para que quando você estiver vivendo o momento que Deus reservou para a sua vida, você não venha se atrapalhar.
você não venha se perder, você não venha ser enganado, você não venha ser passado para trás. Tem muita gente querendo chegar na posição que Deus prometeu sem o processo. E isso, se você chegar rápido demais, sem passar por determinadas situações que vai trazer e que vai gerar amadurecimento, deixa eu dizer para você que você certamente, no desempenho daquilo que Deus tem com você, você vai se atrapalhar. E o desejo de Deus é de que você não se embarace quando Ele te exaltar. Então, atravessa esse processo, porque todo processo tem humilhação, sim. Todo processo tem escassez, sim. Todo processo tem lágrimas, sim. Mas o processo leva a um momento de testemunho, a um momento de exaltação a Deus, que é fiel. Então, deixa Deus construir, através do processo que você está passando, a sua história. Uma história que vai gerar um legado. Um legado que será conhecido mesmo quando você não estiver mais vivo. Um legado que vai ser levado adiante por aqueles que olharem para você e se inspirarem na história da sua vida. Então a minha oração é que Deus te ajude a passar por todos os processos. A minha oração nesse momento é que Deus te fortaleça, e te dê graça, e te faça compreender que o processo não te levará à morte física, que o processo não te levará à sepultura onde você não poderá glorificar a Deus, mas o processo te levará à experiência, o processo te levará a um estágio de amadurecimento, e quando você estiver na posição que Deus determinou, você vai saber administrar aquilo que Deus colocar na sua mão, porque o processo gerou uma história e essa história te amadureceu. Que Deus te abençoe e te guarde até uma outra oportunidade onde nós vamos concluir essa mensagem. Deus abençoe, a paz do Senhor.